Essa música tem uma parte que eu gosto muito, mas que a gente canta e nem presta atenção. Fala assim: encha-me até que em mim só caiba o Senhor. Né? Até que nada mais importe, até que nada mais tenha importância na nossa vida a não ser o Senhor. Será que a gente está nesse nível mesmo de buscar isso do Senhor e saber que isso vai requerer renúncia, vai requerer atitudes práticas na nossa vida diante do Senhor? Né? A gente tem que cantar sempre prestando atenção no que a gente está cantando. Se a gente está... O pastor Abino Júnior que fala que é o momento que a gente mais mente, né? Quando a gente canta. Porque a gente fala tanta coisa que a gente nem presta atenção no que a gente está falando e, às vezes, não tem nenhuma atitude positiva diante daquilo que nós estamos falando. Né? Mas vamos continuar, então, nosso seminário. Nosso tema é Deus, o supridor das nossas necessidades. Nós passamos aí uma listinha, uma folha de papel, todos. Se quem não recebeu, levanta a mão. Quem não recebeu, levanta a mão. A Seven vai entregar. Também cada um recebeu uma moedinha aí de R$1. Quem também não recebeu, levanta a mão. Não coma ainda não. Sei que a tentação é grande de comer um chocolatezinho, mas nós vamos fazer uma dinâmica com esses números que estão aí. Irmãos, Deus, o supridor das nossas necessidades. Eu achei muito legal a palavra do pastor Valdemir sobre a necessidade, né? E Deus foi ali falando comigo, porque nós temos necessidades que são padrões, né? Então, nós temos necessidade de comer, de beber, de se vestir, de proteção, de saúde, no geral, né? O marido me corrigindo aqui, minha velocidade de falar. Tá bom, né, irmão? Porque quando eu vejo, eu já estou... Mas nós vamos tentar segurar aí. Então, tem as necessidades padrões, onde todo mundo tem, mas nem as necessidades padrão que nós temos é igual para todo mundo. Eu tenho fome, mas eu tenho fome do quê? Eu quero comer o quê? Tem comida que eu como que você não gosta, tem comida que você gosta que eu não gosto. Então, há diferença. Beber. Quanto eu tenho que beber? Diz os médicos, né? Eu tenho que beber 2 litros de água por dia. Aí você vai para outro médico e fala assim, não, você tem que beber 3 litros. Aí vai para outro médico, não, 1 litro é suficiente. Quer dizer, nem isso você precisa beber, mas nem isso é padrão, né? Se vestir, eu gosto de um estilo de vestir, você gosta de um outro. Né? Cada um tem uma diferença nas suas necessidades. Proteção. Você precisa de proteção contra o quê? Contra os seus próprios sentimentos, contra a sua própria forma de ser, uma proteção física. Que tipo de proteção que a gente precisa? A saúde, né? Nós precisamos de saúde, mas você está precisando de saúde por quê? Você está doente ou porque você quer mais saúde? Então, existe o padrão, mas existem coisas específicas. Eu lembro, por exemplo, a época de concurso, né? Os jovens vivem numa luta para passar de concurso, para trabalhar. E eu lembro que eu entrei nessa luta uma vez na minha vida, né? Tentando estudar. Eu sabia do meu chamado missionário, mas a coisa não chegava, então eu negociava com Deus. Não, Deus, eu vou passar no concurso, aí eu vou me aposentar, depois que eu vou para o campo missionário. Assim que eu falava para Deus. Aí eu estudava para cursinho. E aí, agora, o pastor Valdemir pregando ali, eu falei, gente, eu lutei tanto para cursinho, eu trabalhei 4 anos no órgão público. Toda a minha vida eu trabalhei na empresa privada. Então, eu achava que a minha necessidade era entrar no órgão público, mas o Senhor só me manteve em empresa privada. Os 4 anos que eu trabalhei, saí, passei num outro concurso, fui trabalhar e a empresa, 5 meses depois, privatizou. Então, era Deus falando, eu não quero você em empresa pública, eu quero você em empresa privada. Trabalhei lá todos os meus anos de vida e me aposentei, saí depois e fui para missões. Né? Então, às vezes a gente acha que é tudo padrão, porque um faz, o outro faz. Então, a minha necessidade é ter um carro 0, porque todo mundo tem, então eu também tenho que ter. Eu tenho que entrar no órgão público, porque todo mundo entra. Por quê? Se todo mundo for para o órgão público, quem vai suprir as empresas privadas? Né? E Deus quer a gente onde Ele quer. Então, quando fala aí, o supridor das nossas necessidades, o pastor falou muito bem. Qual necessidade? Aquilo que você acha que é a sua necessidade ou aquilo que Deus realmente quer para a sua vida? E a gente só vai receber o que Deus quer para a gente quando a gente realmente abre o coração e fala, Deus, faça a tua vontade na minha vida.
E ele vai fazendo, e ele muda o nosso coração. Aquilo que a gente luta tanto para ter, achando que é a nossa necessidade, daqui a pouco o Senhor muda e coloca aquilo que ele quer. E você passa a ter uma necessidade diferente daquilo que sempre você lutou, porque você fala, é isso que Deus quer para mim. Então eu vou lutar para ter isso, para fazer isso, para ser isso que Deus quer para a minha vida. Porque essa é a necessidade que ele sabe que eu preciso. Né? Então não há um padrão. Irmãos, quando a gente estuda sobre o suprimento de Deus, que Deus é o supridor da nossa necessidade, vocês podem ver nesse papel que está na mão de vocês, tem muitos versículos bíblicos. A gente ia ficar aqui horas e horas estudando e percebendo aquilo que Deus faz na nossa vida como necessidade. Porque existe também necessidade momentânea. Naquele momento você tem uma necessidade, Deus supre. Eu lembro que no nosso casamento, eu e Marceve, a gente teve várias necessidades diferentes, né? Porque muita coisa aconteceu, a ponto de quase a gente nem casar civil, porque simplesmente sumiram toda a papelada do nosso casamento. E naquele momento nós clamamos, falei, Senhor, nós queremos casar, e nós precisamos casar porque a gente tinha que vir para o Brasil, já estava tudo preparado para o nosso casamento aqui, nós tínhamos as datas tudo assim contadinha. Então o nosso papelada sumiu. Então naquele momento, em África do Sul é como nos Estados Unidos, o estrangeiro que vai casar com o nacional tem que passar por entrevista, uma papelada toda, e eu já havia passado por aquilo. E no momento do casamento, simplesmente a papelada sumiu. E o homem falou, não posso casar você. O juiz de paz. Então, a gente teve que voltar para o outro setor, sentamos lá em oração, falando, Senhor, nesse momento, nós precisamos que o Senhor resolva essa necessidade. E ele resolveu e nós casamos. Fora um monte de outras coisas, febre amarela que nós esquecemos, lá no meio do aeroporto, a gente clamando ao Senhor, faz um milagre, o Senhor fez o milagre, nós viajamos, e tantas outras coisas, porque existe no momento, em certos momentos, que você tem uma necessidade. Então, você tem que saber a quem clamar, que é o Senhor, e Ele supre todas as nossas necessidades. Então, diante de todos esses versículos que nós temos, a gente não vai conseguir falar todos. Então, nós vamos falar de um versículo e depois nós vamos fazer uma dinâmica de grupo, para a coisa ficar mais dinâmica, né? E também ninguém ficar dormindo na cadeira, porque essa horinha agora é muito boa para dormir, né? Quando nós lemos a palavra de Deus, irmãos, nós temos, primeiramente, ter um reconhecimento do que aquela palavra está dizendo e de quem é Deus diante daquela palavra. O pastor Valdemir também falou sobre o reconhecimento de Deus, né? No texto que ele usou, nós reconhecemos Deus como nosso Pai, né? Ele é o nosso Pai, Pai nosso que está nos céus. Nós vamos ler o Salmo 23, no versículo 1, e nós vamos ver lá que nós vamos reconhecer Deus como uma outra característica. Primeiramente, nós reconhecemos, depois nós temos que ter uma resposta, uma atitude de dependência diante daquela palavra. Irmãos, o erro que muitos de nós fazemos é ouvir a palavra de Deus e fazer aquilo que o ditado diz, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. A palavra de Deus ela tem que descer para o coração, subir para a mente e nos fazer ter uma atitude diante daquela palavra que nós lemos. Senão não faz sentido nós sentarmos, vimos todo domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, ouvimos a palavra e sair sem nenhuma atitude de resposta àquela palavra. Que é também o que nós precisamos ter, uma resposta diante da palavra que está sendo dita ali. O que eu vou fazer diante dessa palavra? O que eu tenho a dizer para Deus diante dessa palavra? Que traga mudança na minha vida. Né? É uma atitude prática a palavra que nós lemos. E aí no Salmo 23:1, salmo muito conhecido, fala assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, primeira coisa, reconhecendo aí, quem é Deus aí? Quem é Deus aí? Meu pastor. É o Salmo de Davi, né? Então, Davi reconheceu, ele é meu pastor. Ou seja, o que um pastor faz no tempo de Davi? Né? Cuidava das ovelhas, supria as necessidades das ovelhas. Então, ele veio comparar Deus a esse pastor. Então, esse Deus é meu pastor. Esse Deus supre as minhas necessidades. Esse Deus cuida de mim. Esse Deus não me deixa faltar nada. Aí está dizendo faltar nada.
Ou seja, é um Deus que se preocupa com a minha necessidade e supre a minha necessidade. Então, nós podemos reconhecer isso. Então, aí nós partiríamos para uma atitude prática diante dessa verdade. Esse Deus que é meu pastor, que supre a minha necessidade. O que eu tenho que fazer? Reconhecendo esse Deus e reconhecendo quem Ele é e o que Ele faz. O que eu tenho que fazer? Quem pensa, o que nós deveríamos fazer? Confiar, depender, nos entregar, né? E aí você pensa isso e fala, eu tenho que fazer isso. Mas esse tenho que fazer isso não pode ser somente um verbo, uma palavra. Tem que ser uma atitude. E aí qual seria a minha atitude? É a minha resposta a Ele. Em oração, né? Em prática, e dizer, Senhor, eu reconheço agora que o Senhor é meu pastor, que o Senhor é meu supridor, que o Senhor é aquele que cuida de toda a minha vida e de todas as minhas necessidades. Por isso, a partir de hoje, eu vou depender do Senhor. A partir de hoje, eu vou fazer tudo que eu tiver que fazer, vai ser na dependência. Senhor, isso é para mim hoje. Senhor, o que eu tenho que fazer hoje? Senhor, hoje eu tenho essa necessidade, mas realmente é uma real necessidade para mim hoje? E aí você se entrega para Ele, responde a Ele o que está sendo dito na palavra, diante do reconhecimento que você fez. E aí você passa a ter uma atitude prática de fazer aquilo. O que acontece muitas vezes com nós cristãos, né? Nós entramos para a igreja, aprendemos, estamos falando de finanças. Sabemos que o dízimo e a oferta é um mandamento, é uma ordem do Senhor, é um princípio, é uma adoração, e a gente não faz. Nós sabemos que entregar as primícias é um princípio da palavra de Deus. Nós sabemos que não mentir é um princípio da palavra de Deus, que não fofocar é um princípio da palavra de Deus, e tantas outras coisas. Mas nós não fazemos o que é o correto. Por quê? Porque falta a palavra descer para o coração, sentiu aquilo, ir para a cabeça, eu preciso ter uma postura diante de Deus e dar uma resposta para o Senhor. A palavra, né, você dizer aquilo, Senhor, eu reconheço, Senhor, eu fiz errado, Senhor, agora eu tomo uma atitude de mudança. E dia a dia ter essa prática, né, da mudança e avaliar. Eu realmente estou dependendo do Senhor, tudo que eu faço eu estou entregando a Ele, o dinheiro que eu tenho, eu estou entendendo que é dele, que eu tenho que pedir a Ele direção para administrar. E aí, passo a passo, a gente vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Porque a revelação de quem Deus é, que a gente às vezes fala, é o Shaddai, Deus é cura, Deus é... Isso aí é pouco diante de quem Ele é, irmão. A gente pode reconhecer Deus dia a dia. Ele pode se revelar. Eu sou. E aí Ele te revela. Quando você medita na palavra, quando você tem uma atitude de deixar essa palavra entrar, quando você tem uma atitude de prática, de falar para Ele o que você entendeu, o que você precisa mudar e começar a prática. Deu para entender um pouco, né? Dentro desse princípio, nós vamos trabalhar agora. Você vai ler um texto pequeno, um versículo, 2, 3 no máximo, e aquele versículo você vai tirar dali uma reflexão de um parágrafo. Depois você vai falar uma aplicação, ou seja, qual é a atitude que eu tenho que tomar diante desse versículo. E você vai escrever uma oração. Senhor, diante do que eu aprendi, eu preciso que o Senhor me ajude a mudar isso, a fazer isso, e eu quero. Ou coisa parecida. Entenderam? Isso nós vamos fazer em grupos. Você recebeu sua moedinha de R$1. Irmãos, é uma coisa de 10 minutos. Você consegue fazer isso como nós fizemos com o versículo 20, o Salmo 23, versículo 1. Então, 10 minutos. Você escolhe uma pessoa para escrever e você vão discutindo esses 3 pontos. A reflexão do que você aprendeu naquele versículo, de um parágrafo, vai fazer uma aplicação, ou seja, sua atitude prática, o que você toma como decisão de atitude, e uma oração a Deus, ou seja, uma resposta a Deus diante disso. Todos esses versículos vai falar sobre a dependência de Deus que supre as nossas necessidades. Amém? Então, eu gostaria muito rapidamente, ordenamente, grupo 1, o representante vem rapidamente, tá? Salmo 104, de 13 e 15, fala assim:
Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. A reflexão que fizemos desse texto, um texto muito rico, né, da palavra, que o sustento de Deus, que mostra, né, o sustento de Deus em toda a criação, mesmo antes de existirmos, mesmo antes de sermos criados, e a certeza de que Deus proverá todas as coisas. Ele dá forças, ele dá alegria, não só cuida daquela necessidade básica. E Deus, em nenhum momento, ele pede algo em troca, porque ele simplesmente é Deus. Aí a aplicação, entender que o que o Senhor colocou em nossas mãos, Ele irá realizar. Deus sabe do que precisamos, mas também precisa de uma atitude nossa para isso. E a oração que foi feita, né? Pai, reconhecemos que tudo vem de Ti, que o Senhor é o provedor de todas as coisas, e que nós possamos ter o discernimento e capacitação para fazer a sua vontade, pois tudo vem de Ti. Amém. Glória a Deus. Pode deixar aqui. Isso. Grupo 2. 1 Reis 17, 4 e 16. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustêm. 16... Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Só falando, o grupo 1 falou sobre Deus é a fonte de toda provisão. O grupo 2 está falando, Deus pode fazer milagres para suprir. Bom dia. A reflexão que fizemos desse texto foi a seguinte: precisamos decidir querer ouvir e obedecer para que o milagre se manifeste em nossas vidas. O nosso milagre é proporcionalmente ao tamanho da nossa fé. A respeito da aplicação prática desse texto também, nós consideramos que precisamos aplicar a nossa fé a cada dia e em todas as coisas, sejam elas pequenas até as grandes, para que o milagre seja cotidiano, dia após dia. E a oração ficou da seguinte forma: Senhor, ensina-nos a viver na sua dependência e suprimenta a cada dia, que venhamos buscar entender o milagre diariamente de Deus em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Tremendo. Grupo 3, provisão em época de fome. Atos 11, 27 a 30. Não esqueci de abrir. Não, mas pode vir para adiantar. Atos 11. Meu Atos 11 sumiu da Bíblia. 27 a 30. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam em Judeia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. A nossa reflexão foi, esse momento difícil, a escassez, nós pedimos para que o Espírito Santo nos revele a melhor maneira de conduzir, né, esse momento, à luz da palavra, estando em um país de terceiro mundo, corrupto e com a economia defasada, né, trazendo para os dias atuais. E a nossa aplicação é fazer um planejamento, né, atualmente, tem um preparo com a prática para suprir aquele período, quando nos posicionamos, porque nós não podemos ficar parados esperando acontecer, né? A gente tem que ir em direção àquilo que a gente planejou. Amém. Então, a oração e a movimentação em direção aos recursos necessários. E a nossa oração é para que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento, calma, né? Porque é necessário, até que alcancemos a provisão nesse momento difícil, para mudarmos com o contexto da situação e para que reconhecemos a necessidade da nossa dependência em Deus. Amém. Tremendo, irmãos.
E lembram, né, que o pastor Valdemir falou sobre fome, né, no domingo passado. A gente já vive uma situação de fome mundial, é profético para os últimos tempos. Então, nós temos que ter atitude diante disso, né? Deus vai usar aqueles que têm mais para abençoar aqueles que não têm. Então, temos que estar abertos a suprir. Esse foi o grupo 3. 4. Condições para a provisão de Deus. 4, pode ver. 34, 10. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Glória a Deus. Reflexão. Observamos que o leão é considerado o rei dos animais e ainda assim passa fome. Mas os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhe faltará. Aplicação. Temos que buscar, acreditar e confiar no Senhor. Oração. Pai, nos ajude a buscar, a confiar mais em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, irmã. Foi bom. É interessante esse versículo, né? Não vai faltar nada. Então, nós temos que confiar que esse Deus nosso é supridor, irmãos. Por mais que a gente não vai ter aquela mesa farta, mas faltar o que comer, Ele não vai permitir. E, às vezes, Ele traz de onde a gente menos espera, né? Não só a comida, mas as necessidades que nós temos, que nós já conversamos. Grupo 5, ter um coração grato pela provisão. Salmo 116, 12 a 14. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Oi, bom dia a todos. A gente começou a reflexão fazendo essa mesma pergunta, né? Existe algo que podemos retribuir pelos benefícios de Deus? E a gente colocou assim, fazer jus ao sacrifício de Jesus, reconhecendo o que foi feito, através da fidelidade, reconhecimento, gratidão e obediência. A aplicação a gente colocou em tópicos e a gente colocou assim, obedecer aos mandamentos, se entregar todos os dias, exercitar a gratidão, fidelidade a Deus e reconhecer que tudo vem de Deus. A oração que a gente escreveu foi assim: Deus, Tu és o nosso Pai, reconhecemos quem o Senhor é e Te agradecemos por tudo que nos tem feito. Nos dê a força necessária para todos os dias nos esvaziarmos de nós mesmos. Obrigado pelos benefícios que nos dá todos os dias e nos ajuda a obedecer às Tuas leis, as leis do Teu reino e viver de acordo com os Teus estatutos. Amém. Glória a Deus. Lembram que falamos numa pregação, né, no domingo anterior, sobre contentamento, né? Sabemos sermos contentes com o que o Senhor nos dá, com o que o Senhor tem suprido. E o pastor cantou a musiquinha do elefante, eu achei muito legal, que a gente cantava tanto essa musiquinha e nem pensou, né, sobre isso. Se eu sou um elefante, eu vou louvar com a minha tromba. Se eu sou um peixe, eu vou louvar nadando. E se eu sou quem eu sou, eu vou louvar como eu sou, né, por tudo aquilo que Ele me fez e que Ele tem me dado, né? Glória a Deus por isso. Grupo 6. Razões por que, às vezes, passamos necessidade. Provérbio 30, 7 a 9. 2 coisas te peço, não mais negues antes que eu morra. Afaste de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. E Tiago 4, 2 e 3. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. A paz. A gente colocou na reflexão, vendo os 2 textos, que a gente percebeu que a gente passa necessidade porque nós não sabemos pedir, pedimos além do que precisamos, pedimos pelos motivos errados e gastamos com os nossos próprios prazeres. Na aplicação, a gente colocou que, igual estava escrito em Provérbios, que ele fala, eu não quero nem ser rico,
nem que o Senhor me dê muitas riquezas, nem muitas pobrezas, apenas me dê o que é necessário para hoje, né? E a gente colocou isso como aplicação, que nós queremos o que é necessário para a gente viver hoje. E na nossa oração a gente colocou: Senhor, te pedimos perdão porque temos pedido errado, nossos corações são enganosos. Senhor, te peço que nos dê sabedoria, controle, discernimento e afaste a vaidade do nosso coração. Assim conseguiremos pedir apenas o necessário para viver. Amém. Glória a Deus. Que essa seja a nossa oração, né? Dia a dia. Grupo 7. Ele sabe o que você precisa e está cuidando de você. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Versículo 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Como grupo, nós colocamos como reflexão que nós devemos confiar em Deus, que Ele supre todas as nossas necessidades. Então, não devemos ficar ansiosos com as coisas do dia a dia, como, né, o que beber ou o que comer, porque como o versículo traz como conclusão, a vida é mais do que isso e o corpo é mais do que isso também. E como aplicação, então, nós colocamos que seria de deixar a ansiedade de lado, pois Deus, Ele realmente é o nosso supridor. Então, como oração, seria nesse sentido, de que nós possamos confiar em Deus todos os momentos das nossas vidas, deixando a ansiedade de lado, porque o Senhor é o supridor das nossas necessidades. Amém. Glória a Deus. Grupo 8, Deus usa outros para suprir a necessidade dos seus obreiros. 1 Coríntios 9, 10 a 14. Deu 10, onde está você? Ou é seguramente por nós que ele diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida, entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam e que serve ao altar, o que serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. E Lucas 8. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíam 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, os quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Bom dia. Que lindinho, olha. Um adolescente. A gente colocou na reflexão que o Senhor nos ensina a fazer tudo com esperança, porque Ele traz o resultado e supre as necessidades. Põe mais na boquinha. Oi? Põe mais. Ah, tá. Opa. Aí a aplicação a gente colocou: crer na palavra, fazer o nosso melhor e agir de acordo com ela. Inclusive sendo supridor, que aí, entre parênteses, semeando, financeiramente, incentivando e orando. Aí a nossa oração ficou: Senhor, obrigada, porque o Senhor é a nossa esperança. Abra os nossos olhos e coração para a necessidade do outro e principalmente dos seus obreiros. Amém. Glória a Deus. Olha, despertando pessoa. Tá vendo, pastor? Vamos pôr o adolescente aí. Grupo 9. Deus prometeu prosperar o nosso trabalho e negócios. Salmo 112, de 1 a 3.
Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e na sua justiça permanece para sempre. Olá. A bênção está ligada à obediência e o temor ao Senhor. Essa é a nossa reflexão. Ter prazer nos mandamentos traz prosperidade e riquezas. Elas vêm para revelar a justiça de Deus. As bênçãos recaem também para as nossas próximas gerações. A aplicação. Ter prazer em conhecer a palavra de Deus. Isso vai trazer bênção aos meus filhos. Também gerar recursos financeiros na minha casa para que eu possa ajudar outras pessoas. A oração. Senhor, ensina-me a obedecer às tuas leis e andar no temor do Senhor. Que a tua bênção virá sobre a minha vida e sobre a minha descendência, para que eu ajude o necessitado manifestando a tua justiça. Amém. Glória a Deus. Grupo 9, né? Não, grupo 10, finalizando. Deus supre as nossas necessidades o suficiente do que nós precisamos. Lucas 12, 15, que fala assim... Então lhe recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E 1 Timóteo 6, de 6 a 8. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Eu acho que a gente fez errado. Fez não. Na verdade, a gente se baseou no texto dessa folha, do tema 10. Então, a gente leu Deuteronômio 28, do 1 ao 13. Foi isso. Não tem importância. Mas a nossa reflexão foi o texto, né, de Deuteronômio. Ele fala muito sobre obediência, né, sobre ser obediente aos mandamentos do Senhor. E aí fala que se nós obedecermos de todo o coração, Ele atenderá às nossas necessidades. O texto ele enfatiza bastante o se. Se obedecerem, vocês serão abençoados. A aplicação também é sobre obediência, ouvir a voz de Deus através da palavra, buscando a palavra do Senhor. Assim, a gente ouve a voz de Deus e a provisão chegará até nossas vidas, né? Nós conversamos sobre não correr atrás das bênçãos, mas, primeiramente, obedecer ao Senhor e seus mandamentos e as bênçãos chegarão até nós. E a oração é: Senhor, nos ensine a ser obedientes, a escutar a Tua palavra, que o Espírito Santo possa nos dar discernimento para entender e obedecer os seus mandamentos. E que as bênçãos chegarão até nossas vidas. Amém. Amém. Obrigada. Glória a Deus. Obrigada a todos que participaram. Eu fiquei bem surpresa. Geralmente o grupo fica assim, não quer, e houve muita conversa, muita discussão no grupo. Louvado seja o nome do Senhor. Espero em Deus que houve um aprendizado, né? Porque a prática é outra coisa. Uma coisa é eu estar falando para vocês esses versículos, outra coisa é você ler e tomar uma posição diante dele, né? Continue lendo essa folha, tem vários versículos. Faça em casa, pega um outro versículo, segue esse de reflexão, de uma aplicação e de uma oração, e nós vamos ver o quanto isso muda a nossa vida. Quando nós entendemos a palavra, temos uma atitude diante dela, e oramos ao Senhor aplicando. Que, em nome de Jesus, nós possamos entender que todas as nossas necessidades o Senhor supre. Como diz lá em Timóteo, tenhamos o que comer, tenhamos o que vestir, que sejamos gratos ao Senhor, porque o Senhor cuida verdadeiramente de nós. Amém?